Olá pessoal, me chamo Daniel Redin e ao longo deste vídeo nós vamos apresentar o nosso plano de aula para a disciplina de TICS. Bom, diante das observações realizadas em turmas do primeiro ano das escolas municipais, surgiu a escolha do presente tema, a questão geradora, construindo novas experiências, como podemos aprender brincando. Surge a fim de propiciar às crianças diferentes experiências práticas com as letras, palavras, textos e o mundo letrado em que estão inseridos, de uma forma lúdica e prazerosa, possibilitando assim o envolvimento, a paciência, a atenção e a calma durante essas atividades, bem como experiências sobre assuntos do seu interesse e que fazem parte do seu cotidiano, ou seja, que eles estão acostumados a presenciar. Dessa forma, acreditamos ser muito importante possibilitar em consonância com essas atividades momentos de reflexão, de discussão sobre a importância do saber ouvir, saber esperar sua vez de falar, bem como respeitar a opinião dos demais, a fim de criar um ambiente acolhedor e propício à aprendizagem. O desdobramento problematizador surge a fim de possibilitar às crianças atividades dinâmicas, atrativas e diferentes sobre o universo de letras, fazendo com que possam se divertir e aprender ao mesmo tempo sem se dar conta disso. Também surge para construir com as crianças o hábito de ouvir, ter atenção e paciência a partir do envolvimento nas atividades. Objetivos: reconhecer o alfabeto e o som produzido por cada letra, associando-as ao som inicial e final das palavras. Expressar-se oralmente e através de desenho. Resolver operações de adição e subtração. Identificar o número de letras das palavras, identificar o numeral e quantidade, traçar as letras do alfabeto, reconhecer o funcionamento do corpo humano. As áreas de conhecimento presentes no projeto de plano de aula. Linguagens: alfabeto, letra inicial e final, formação de palavras, interpretação de textos, expressão oral, desenho, leitura, modelagem, recorte e colagem. Expressão corporal, dança, música, ordem alfabética. Matemática: identificação do número de letras, numeral e quantidade, operações matemáticas de adição e subtração, noção de tamanho, noção de espaço e comparações. Ciências da natureza: estações do ano, clima. Ciências humanas: valores, aceitação das diferenças, histórias do alfabeto e cultura. Organização do projeto na prática. Quando toca o sinal, os alunos organizam-se em filas, uma para cada turma. Então, pegaremos na mão do primeiro aluno da fila do primeiro ano e levaremos para a sala. Ao entrar, pediremos que ajudem a organizar as classes em uma meia-lua, e depois para sentarem-se em seus lugares. Então, questionaremos se sabem quem é o ajudante do dia, seguindo a ordem alfabética. O ajudante irá até o cartaz e colocará o seu nome no mesmo. Em seguida, questionaremos novamente os alunos sobre o dia da semana e o dia do mês. E ao responderem, o ajudante colocará os dados no calendário. Em seguida, colocará a imagem de como está o tempo, também com a ajuda dos demais. Nesse momento, iremos explicar que o tempo pode mudar. Muitas vezes saímos de casa com sol, mas depois pode ficar nublado e até chover. Questionaremos sobre o que acham que vai acontecer com o tempo. Será que hoje pode chover? Ou será que vai ficar ensolarado a tarde toda? O que vocês acham? Alguém sabe por que o clima pode mudar tão rápido? Vamos descobrir? Iremos até o laboratório de informática, que um amiguinho chamado Doc irá nos explicar por que isso acontece. Então, utilizando um retroprojetor, será passado um vídeo. Doc descobre! Ei, dona Árvore, as suas folhas estão caindo! Doc, é que está começando a estação do outono. Como você pode ver, no outono começa a ficar mais frio e caem as folhas de muitas árvores. Tcharam! E olha agora, só se vê os seus galhos! É que quando muda a estação, também muda o clima, Doc. No inverno faz mais frio e a maioria das árvores perde suas folhas. Uau! A árvore está verde de novo! Graças à primavera, estão crescendo novamente as folhas e as flores na nossa árvore.
floresta! E por último, o verão. Nesta estação, a árvore conserva suas folhas até a chegada do próximo outono. Além disso, o verão é a estação mais quente de todas. Ah, dá pra sentir. É melhor que você vista o calção e não esqueça, use sempre protetor solar. Claro que sim. Nunca pensei que me vestiria com um creme. Ao voltar para a sala de aula, explicaremos a eles que algumas estações o clima costuma mudar mais rápido. Muitas vezes é ensolarado e quente, mas logo chove e fica mais friozinho. Após essa conversa, o ajudante do dia irá finalizar a rotina contando quantos meninos tem na turma no dia e quantas meninas, colocando os números correspondentes no quadro. Feito isso, pediremos a ele que escreva a data, retomando novamente os dados e os colegas copiam em seu caderno. Primeiro momento. Estudo da realidade. Atividade número 1. Pediremos então que todos se dirijam até o nosso cantinho no fundo da sala e pediremos para sentarem-se no tapete. Sentando junto a eles, levaremos um saco feito com PNT. Iremos questioná-los se sabem o que tem dentro daquele saco. Será que tem um bichinho? Será que tem números dentro? O que será que é? À medida que respondem, iremos dizendo se está quente ou frio, ou seja, se estão chegando perto da resposta correta ou não, instigando a curiosidade deles. Então explicaremos que o que tem dentro do saco surpresa é um bichinho, com 26 patinhos, como uma centopeia que tem muitas patas. Atividade 2. Então iremos levá-los ao laboratório de informática para conhecer o bichinho, questionando-os. Você sabe que bichinho é esse? Como será que ele é? É grande ou pequeno? Mostraremos então a seguinte imagem. Explicaremos que esse é um bichinho diferente e ele é chamado de alfabeto. E após, questioná-los. Você lembra o que é alfabeto? E quem o criou? Alguém já ouviu falar? Vamos saber um pouco mais sobre isso. Então, contaremos o seguinte, mostrando e explicando as imagens. 2 arqueólogos norte-americanos descobriram os traços mais antigos do primeiro alfabeto, utilizado pelo homem no Egito. Mas, precisamente, na estrada que desce do norte em direção à cidade real do Luxor, passando a oeste do rio Nilo, num despenhadeiro do deserto meridional. Neste momento, perguntaremos a eles se sabem o que são arqueólogos e o que eles fazem. Explicaremos que é uma profissão que os arqueólogos são cientistas, que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. São pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueira há séculos apagados. Todos esses são documentos de povos que viveram muitos e muitos anos atrás naqueles lugares em que se encontravam os vestígios. Em muitos casos, foram povos que não deixaram documentação escritas e cujos hábitos podem ser reconhecidos através de análises que os arqueólogos fazem desses materiais. E quem são os norte-americanos? Onde eles moram? Falaremos a eles que esses são os cidadãos que moram nos Estados Unidos da América. Nós somos brasileiros porque moramos no Brasil, e eles recebem esse nome porque moram num outro lugar. Mostraremos no mapa onde fica a Europa, onde fica o Brasil, e explicando. Então, quem descobriu o alfabeto foram 2 cientistas que moravam nos Estados Unidos da América. Também questionaremos se sabe onde fica o Egito, onde foi descoberto o alfabeto. Explicaremos que o Egito é onde tem as famosas pirâmides.
explicando o que é isso, mostrando no mapa onde fica. Então iremos ler para eles o poema Um Bichinho Diferente e após questionaremos: que bichinho será que é este? Quantas letras tem a palavra do alfabeto? Vamos contar? Qual é a letra inicial e a letra final? Vamos escrever no caderno essa palavra e enlaçar a letra inicial e final? Segundo momento, organização do conhecimento. Atividade 3. Voltando à sala, pediremos que sentem seus lugares e tiraremos do saco surpresa as letras do alfabeto confeccionadas em cartonas grandes. E pediremos que, na medida que tiramos, digam o nome de cada uma delas. Recreio. Quando tocar o sinal para sair, eu irei organizá-los em fila. Um colocará a mão no ombro do colega que está à frente e pediremos se lembram da canção anterior. Então cantaremos a mesma até o local onde lavam as mãos. Feito isso, pegarão a merenda e sentarão-se no refeitório para lanchar. Todos irão esperar os colegas comerem e só então formaremos novamente a fila para sairmos ao pátio. Terceiro momento, aplicação do conhecimento. Atividade 4. Voltando do recreio, ao entrar na sala em fila, pediremos que sente-se em seus lugares, daremos a cada aluno uma letra do saco surpresa e junto com ele uma revista ou um livro velho para que recorte imagens que o nome comece com essa letra. Ao mesmo tempo que forem achando as figuras, iremos organizando no fundo da sala litros PET cortados ao meio, de forma para que fique o fundo e em cada um deles colocando uma letra do alfabeto. Quando todos tiverem terminado, pediremos que coloque as figuras em seus respectivos potes, um a um, mostrando aos colegas e dizendo o nome da figura com despedida. Pediremos que junte os retalhos de papel no chão, organize as mesas no lugar e que guarde os materiais. Sente-se no nosso cantinho, no fundo da sala, onde iremos contar uma história, uma joaninha diferente. Iremos imprimir essa história e montar um livrinho para eles. Em seguida, organizaremos eles em fila, na sequência dos ônibus e auxiliaremos até que estejam dentro de seus respectivos ônibus.